Então, pessoal, hoje a gente começa a falar das linguagens de programação, né? Claro que linguagem de programação focada para os nossos controladores lógicos programáveis, os nossos CLPs. Então, a pauta de hoje é a norma IEC 61131, as linguagens textuais, que temos aqui as listas de instruções e texto estruturado, e as gráficas, que é o ladder e o diagrama de blocos de funções, né? E vamos falar um pouquinho também do Graph-Set, que ele também é utilizado. A linguagem ladder é um assunto específico da próxima aula, né? Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho das listas de instruções, do texto estruturado e do FBD, né? Então, linguagem mesmo que a gente vai usar e vai focar mesmo é essa aqui, a ladder. Essas aqui é para vocês conhecerem que existe. Existe e dá também para vocês programarem, né? Os CLPs com essas outras linguagens aí. Mas hoje o que é usado, principalmente na área de vocês, né, de instalações elétricas, é a linguagem ladder. Porque é aquela linguagem que vocês já conhecem. O que falta é formalizar ela, né, para vocês, o jeito dela, os endereços que elas usam, né? Então falta só esses conceitos aí para vocês. Então, falando um pouquinho da norma IEC 61131, né? Então, em 92, né, a Comissão Internacional de Eletrotécnica publicou a primeira edição dessa norma, com o objetivo de estabelecer padrões, que eu acho que é o objetivo de todas as normas é esse, né? É estabelecer padrões, né? Toda norma dita tem como, né, teoria esse quesito aí. Agora, no caso da 61131, é para os controladores programáveis. Então, essa norma foi dividida em vários capítulos, como todas também, né? Possibilitando a definição de critérios para cada um dos tópicos relacionados aos CLPs. Então, essa norma, o capítulo 1, ela fala das informações gerais sobre os CLPs, né? O capítulo 2, a parte de hardware, requisitos de hardware. A parte 3, que é o foco hoje, que são as linguagens de programação, que elas devem seguir, né? Qual é o padrão que tem que seguir essas normas, as linguagens de programação, né? Seguindo a norma 6131 para os CLPs. O 4, capítulo 4, é guia de orientação ao usuário, e o 5 é a parte de comunicação, né? Então, a parte de hardware, nós falamos um pouquinho na aula passada. Hoje a gente fala de linguagem de programação e teremos também futuramente um pouquinho da parte de comunicação. Então, hoje, no tópico 3, nós temos as semânticas, né? O que é semântica? É o significado dos modelos de programação. Então, esse termo semântica e sintaxis é muito usado em redes, né? Redes de computadores, os protocolos, né? Então, protocolo de computador, o modelo OSI, fala muito de semântica e sintaxe, né? Então, o capítulo 3 da norma 6131 especifica semânticas. O que significa semântica? Significado dos modelos, né, de programação. Como é que esse modelo de programação funciona? E a sintaxis, que é a forma de escrever o código-fonte. Então, essa forma que vocês verão hoje alguns exemplos aí dessas textuais e as gráficas, né? De se escrever o código-fonte. Para as linguagens de programação dos controladores definidos na IEC 61311, no que se refere aos conceitos gerais. Então, a primeira edição dessa norma foi em 93, e teve uma segunda edição em 2003 com melhoras, né, na norma.
A 5 trata da comunicação de dados internos, uma vez que esses tópicos estão indiretamente interligados, né? Então, quando a gente fala de linguagem de programação, com a parte de comunicação, então tem uma certa ligação, né, esses dois tópicos aí. E a norma, ela define que para um CLP estar de acordo com os padrões por ela estabelecidos, deve possuir ao menos 2 linguagens gráficas e 2 linguagens de texto. Então, ou seja, se vocês comprarem um CLP, e o fabricante, claro, ele segue a norma IEC, ele tem que disponibilizar para vocês pelo menos 2 formas gráficas e 2 textuais para vocês programarem. Né? Então, aqui tem a mais utilizada aqui, que é o ladder. Né? Então, esse item A é o ladder. Para vocês é muito tranquilo, né, aprender essa linguagem aqui. Temos aqui diagramas de blocos funcionais, que é o item C. Temos a parte de lista de instruções e texto estruturado. Essas duas aqui de baixo são as textuais, né? E as 3 aqui de cima, a A, C e a E, são gráficas, né? Geralmente a gráfica é mais animada, né? Uma linguagem que atrai mais, né, o programador, né? Esse tipo de linguagem, do que você ficar escrevendo texto, né? É que nem o DOS e o Windows, né? Quando começou lá na década de 90, né? O sistema operacional DOS, década de 90 não, 80. Na década de 80, lá o MS-DOS, que você escrevia lá texto, né? No, queria mudar diretório, era tudo pelo texto, criar diretório, tudo por texto, né? CD, MD, RT. Então, e depois veio o Windows, ficou tudo mais fácil, né? Com a parte gráfica, né? Das linguagens. Então, é consenso entre os atuais fabricantes trabalhar com as seguintes linguagens. Ó, das textuais, a lista de instruções e o texto estruturado. E das gráficas, o ladder e o FBD, diagrama de blocos de funções. Um quinto modelo, né, de se programar, né, alguns equipamentos no mercado, é o SFC. Né? Então, é sequenciamento gráfico de funções, também é conhecido como Graphiset. Né? Então, ele é muito utilizado na engenharia de produção. Né? Engenharia de produção usa muito o Graphiset. Né? Então, ele possui elementos de organizar os programas de uma maneira sequencial. Né? Então, eu tenho aqui ações e transições para ser analisadas. Né? Então, aqui é uma ação que ele está fazendo, aqui é uma leitura de algum sensor que ele vai estar executando, né? E, claro, quando ele chegar no ponto de ajuste aqui do sensor, ele vai lá para a próxima ação, testa essa próxima ação, se tiver no padrão, liga aqui o motor, né? E fica testando novamente um outro sinal aqui, né? Que é ligar um motor, né, e parar um sinal, e o sinal de stop também ele liga o sinal de stop e liga o motor. Então é uma maneira assim de analisar processos, né? Então por isso que eu falei que ele é usado em engenharia de produção, o Graphiset, porque eles trabalham muito com sequenciamento, né, de processos, né? Então a parte de engenharia de produção também dá para usar na programação, né? Esse tipo de gráfico aqui, né? Que é sequenciamento gráfico de funções. Então, antes de entrar nas linguagens, né? Então, elas possuem parâmetros, né? Então, esses parâmetros valem para todas essas linguagens de programação, né? Usadas nos CLPs. E também esses parâmetros, eles são utilizados em outros tipos de linguagem de programação. Não é só para CLP, não. Então, quem programa aí, sei lá, sistemas embarcados, quem já fez algum curso de programação, provavelmente já conheceu esse item A aqui, que eu vou falar dos tipos de dados, né? Que são utilizados em linguagem de programação.
Então, a norma para a CLP, ó, ela prevê os seguintes tipos de dados. Então, eu tenho o chamado grupos de bits, que eles são representados por valores binários, e valor binário é on e off, né? Então, no nosso domínio eletrônico é presença de tensão, ausência de tensão, né? Esse on e off, né? São níveis lógicos. Nós temos, quanto a tipos de dados, o tipo bool, né? De booleano, por isso que ele reserva 1 bit apenas, né? O tipo booleano. O tipo byte reserva 8 bits, né? Que é 1 byte, né? Uma sequência de 8 bits é 1 byte. Aí vem a word, que é a sequência de 16 bits, the word, double word, 32 bits, e long word, 64 bits. Então, com o avanço aí do processamento, né, dessas informações, foi necessário, né, não só a gente trabalhar com um bit, né, porque no início era tudo um bit. Por que era um bit? Porque a sua chave, ela ligava e desligava. O seu relé ligava e desligava. Então, com um bit, você conseguia controlar a bobina do relé, o liga e desliga, e a sua botoeira também, liga e desliga. Só que aí vieram sensores analógicos, né? Então, um sensor analógico, vamos supor um sensor que está lendo temperatura. O sensor que lê temperatura, ele não trabalha só com 0 e 1, senão ele ia indicar só duas temperaturas. Então, o sensor de temperatura, ele trabalha com vários níveis, né, de temperatura que geram vários níveis de tensões, e esses níveis de tensões, eles têm que ser convertidos em sequências binárias, em códigos binários. Por quê? Porque aí você sabe que eu não tenho mais só 10 graus e 20 graus, eu tenho agora o 10,1, eu tenho 15,32 graus, né? Então, eu consigo trabalhar com grandezas, né, maiores aí de valores, e não só apenas o 0 e 1. Mas no início era só booleano, né? Era só o liga e desliga, que é o que a princípio vocês também estão trabalhando lá no nosso simulador lá de sim. Então, o simulador lá de sim, quando vocês implementam portas lógicas de liga e desliga, vocês estão trabalhando só com tipo booleano, né? Porque vocês estão colocando lá contatos NAs e NFs e vocês estão colocando saída de bobina de relé, que é liga e desliga apenas. Agora, nós temos outros tipos de dados, né? Temos os tipos inteiros, aí a gente está informando, né, para o nosso compilador, que vai entender o que a gente está escrevendo na minha interface de programação, que eu coloquei lá um tipo de dados. E esse tipo de dados, ele vai representar o quê? Então, ele pode representar números inteiros e reais. Então, para representar números inteiros, eu tenho sint, S de short, né? Int de inteiro, então ele armazena 1 byte, né, do tipo inteiro. Eu tenho o int puro, né, que ele reserva 2 bytes de informações. Tem o double int, 4 bytes. O long, 8 bytes. E o U é um tipo não definido, né? Adicionar um caractere U para o tipo de inteiro a ser utilizado, né? Então, também é uma opção, né, das linguagens de programação. Quanto aos reais, né, os reais eles seguem normas de representação, né? No caso aqui, a IEC 559. O que é um número real? É aquele número com ponto flutuante, né? Então, nas linguagens de programação, a gente trabalha com ponto, mas é a vírgula, né? Então, quando vocês vão fazer uma divisão, né, e essa divisão ela não é exata, ela vai te dar restos, né? E esses restos, o número inteiro, né, do resultado, né, contabilizando, claro, os restos, você vai ter números com ponto flutuante, tipo 3,57. Então, é um número com ponto flutuante, né? Então, nas linguagens, geralmente a gente usa o ponto, tá? Então, programação, em vez de vírgula, a gente usa ponto. A vírgula é utilizada para separar os milhares, né?
na representação de números, né? Então, o ponto nas linguagens de programação representa a vírgula para nós que a gente está acostumado a trabalhar com vírgula. E esse tipo, né, de representação real trabalha com 4 bytes, né? Porque aí, ó, 4 bytes já dá 32 bits, né? E 8 bytes, 64 bits, que é o long real, né? Então, são números grandes, binários, que representam números reais. Mas essa representação segue uma norma, tá? Então, a representação segue essa norma aqui desses números reais. Porque o número inteiro, vocês, quando montam aquela tabela da verdade, ali você já tem uma sequência de números inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a quantidade de bits vai te dar os limites, né? De números inteiros que vocês estão representando. Agora, para representar um número 1,32, aí eu não tenho mais que seguir aquela sequência, eu sigo uma norma de representação, que é essa IEC 559. Quanto a dados, nós temos também tipos que representam tempo, né? Isso aqui é muito utilizado. Tempo, né? Que eles são muito utilizados nos timers, né? Para processos. Data e hora também faz parte, né, dos nossos projetos. Então, eu tenho esse tipo de dado aqui que representa data e hora. Então, a linguagem de programação, ela tem que se adequar a esses tipos de dados para a gente ter padrões, né? Por isso que, então, essas estruturas de dados que a gente está aprendendo é para os fabricantes seguirem, né? E manterem esses padrões, né, de tipos de dados. Porque se cada fabricante depois criar o seu tipo de dado, aí eu não tenho mais um sistema que todo mundo pode usar, né? Ele vira um sistema meio que proprietário, né? E os sistemas proprietários hoje, a gente sabe que não dá certo no mercado. Hoje você quer comprar um CLP de um fabricante e depois você quer comprar um CLP de um outro fabricante e os dois têm que funcionar, você tem que saber programar com a mesma linguagem, esses dois, então tem que seguir padrões hoje, né? Então, padrão de data e hora também tem que existir, né? Data, que usa a parte de calendário, né? Time of day é a hora local, e tem os dois juntos, data e time. Nós temos também tipos de dados que são bem utilizados para caractere, né? Quando você quer escrever sequência de caractere, que é string, né? Então, string é uma sequência de caractere. Então, você quer tratar informações, né? Então, geralmente, essas informações, elas vão numa IHM, né? Num display de LCD, né? Então, aí nós temos o tipo de dados que se chama string, né? Você quer escrever sequência de caracteres, são palavras, né? Palavras, frases, né? Então, para esse tipo de dado, ele é chamado de string. E se usa o código ASCII, né? O código ASCII é utilizado na maioria, né, dos sistemas, ele usa esse tipo de string, né? Então, o string usa o ASCII é a tabela que é usada, é uma tabela internacional de representação de caracteres, que é a que é utilizada pelos teclados, né? Então, todo teclado aí vai utilizar essa tabela aqui, né? Para, claro, trabalhar no padrão de dados, né? Então, eu tenho que usar a tabela ASCII. E nós temos as variações desses tipos, eu tenho aqui a wide string, que permite o envio de várias strings, tem arrays, que é um tipo de representação de strings que você cria vetores, né? E matrizes com esses arrays. E tem os subranges, eles definem limites de valores para a entrada ou saída desses dados, tipo para representar sinais muito pequenos ou sinais muito grandes, né? Que aí a gente usa unidades de milli, né? Micro, nano, ou até quilo, mega, né? Giga, tera, né? Então,
São os sub-ranges aí também para a gente poder representar. No quesito variáveis, então tudo que nós falamos de dados até agora, né, eles são utilizados para a gente declarar variáveis, né? Então, aqueles dados, aqueles tipos de dados que nós vimos até agora, eles são utilizados na declaração de variáveis. E quando a gente fala de variável, nós temos alguns tipos, né, de variáveis. Tem uma variável que se chama global. Ah, mas por que variável? Porque vocês estão vendo que a linguagem de programação, né, ela exige variáveis, né? Então, que você crie variáveis. Por quê? Ah, eu quero pegar o valor de uma tensão, né, da tensão elétrica. Mas e aí? Eu vou pegar esse valor, eu vou criar um tipo de variável para salvar, né, essa tensão, né, esse resultado aí que eu estou fazendo a leitura, né? Porque o meu CLP ele pode ter um pino lá ligado na minha rede elétrica e esse pino ele está passando, né? Porque o nosso CLP ele tem um conversor AD, né? Eu já falei que nós temos algumas entradas analógicas dos CLPs, é onde eu vou usar para pegar um sinal alternado da nossa rede e ele vai converter para digital, né? Para ter processamento dessa informação, ele tem que ser convertido para um sistema digital. E aí eu crio uma determinada variável e salvo, né? Então a linguagem de programação funciona assim, né? Quando você vai programar, né? Eu pego lá o valor da tensão, né? Leio e salvo na variável, sei lá, eu posso até escrever o nome que se adeque mais ao projeto, né? Eu posso ter leitura tensão 1. Aí eu crio essa variável, leitura tensão 1. Ela vai ter que ser uma variável do tipo int ou do tipo ponto flutuante, né? Então, eu posso ter essas características. Eu quero só a parte inteira ou eu quero também toda a informação daquele valor lá até a parte fracionária. E aí, na linguagem de programação, essa variável que está lendo a minha atenção, eu começo a testar ela. Eu uso as lógicas, se a tensão estiver maior que um determinado valor, toca a sirene. Se a tensão estiver abaixo daquele valor, desliga a máquina, né? Então, eu começo a manipular essas variáveis aí no meu projeto. E essas variáveis, elas têm tipos, né? Então, o tipo global, ela serve para todo o programa e não só uma parte dele. Por quê? Quando eu falo de um programa, eu posso separar esse programa em partes. Essas partes geralmente são chamadas de funções, subrotinas, né? Então, ou funções ou subrotinas. Então, eu posso criar uma variável que só vai servir para aquela função, para aquela subrotina. Aí o nome dela se chama local, né? Então, a local ela só serve para uma parte do programa. A global, se eu declaro uma variável do tipo global, todas as partes desse programa eu consigo utilizar essa variável. Então, tem essa característica também. As duas principais são essas aqui, né? Global e local, né? Na programação, né? Isso aí também é chamado escopo, né? O escopo daquela variável, como que ele é? Ele é global ou ele é local? Global significa que todas as partes do programa conseguem utilizar essa variável. A local é só uma determinada parte do programa que usa. Agora, nós temos aqui, né, nas padronizações, né, das linguagens do CLP, a I/O Mapping, né, que faz um mapeamento de todas as entradas e saídas em relação às posições de memória. Então, essa é uma memória importante que ela fica ligada lá nos pinos de entrada e saída, né? Então, é onde a nossa lógica de processamento de informações ela vai pegar esses dados de entrada e saída, né? Input, output. Input, output.
Temos a do tipo external, né, que é um mapeamento, ó, definido exclusivamente como pontos de entrada e saída de dados. Temos uma temporary, aí, ó, temporária, usado momentaneamente durante a execução de parte do programa. Quanto à configuração agora. Então, configuração, ela são os recursos, né, de hardware e vínculos específicos para o processamento dos dados e dos programas, né? Então, nós temos aqui, né, quanto à configuração das linguagens, né, a padronização, né, das linguagens de programação para CLP, e o quesito configuração, ele envolve recursos, né? O que são os recursos? Reserva de memória ou índices de processamento para determinada parte desse programa. Como é que vai ser a reserva desses recursos, né? Principalmente são as memórias, né? Como é que vai ser feita, né, essa reserva de memória? As tarefas, né? Então, elas podem seguir paralelas, sendo executadas simultaneamente pela unidade de processamento central aqui, né? A parte de programas, né, que podem ser executados ciclicamente a cada determinado período ou quando ocorrer um evento. Então, são características que também quem desenvolve aí os controladores, no quesito de linguagem de programação, tem que seguir. Claro que aqui nós temos só um detalhe, né, do que é cada configuração. Se pegar a norma, claro, vai ter mais informação, né, quanto a esses tipos de recursos, tarefas e programas. A organização das unidades desses programas, olha, eles são definidos pelas funções básicas, né? Então, o fabricante ele já tem que pensar em funções básicas, que são mais utilizadas, blocos básicos, que são também mais utilizados, e possibilidade de criação, né, de funções e blocos básicos, né, de acordo com a necessidade da programação. Tipo, funções padrão que todo CLP já vem, né? Soma, ADD, eu quero fazer uma soma de resultados, né? Raiz quadrada, né? Então, aqui são operações mais matemáticas, né? Raiz quadrada, seno, cosseno, valores mínimos, valores máximos. Então, eu tenho aqui uma gama de funções que já estão prontas, que a gente pode utilizar. Entre elas, aqui nós temos algumas matemáticas, mas nós temos as lógicas aqui, né? Ó, AND, OR, são lógicas. Também fazem parte do grupo de funções padrões. E tem mais, né? Aqui são só exemplos. Funções customizadas. Campo no qual o programador pode criar as suas funções. Você quer criar a fórmula, uma determinada fórmula que o seu projeto vai utilizar. Eu quero fazer a linearização de uma resposta de um determinado sensor. Então, vocês vão criar funções específicas para isso. Então, também a linguagem de programação, no quesito organização das unidades de programas, prevê também a criação dessas funções customizadas. Blocos de funções, continuando, né, a parte de organização dessas unidades, né, de programas, eu posso criar blocos de funções, né? Então, por que um bloco? Porque eu posso ter num programa sequenciamentos que se repetem ao longo desse programa. Então, eu crio um bloco, quando eu precisar usar aquele bloco, eu chamo aquele bloco. Eu posso ter um bloco customizado, né? Então, campo para elaboração, utilização de mais de uma função pré-existente na criação dos blocos. Podem ser compostos também por blocos comercializados por outros fabricantes. Então, os customizados, geralmente você vai comprar lá um motor de passo e o fabricante ele pode já te vender junto com ele. Vender não, já vai fazer parte, né, até não vai ser comercializado separadamente, senão fica
até é ruim para o fabricante vender o seu motor, mas como exemplo, você compra lá um motor de passo e o fabricante fala, ó, entra lá no meu site e já pega o bloco customizado para você usar no seu CLP para controlar esse motor. Programas. Então, é o quesito de programas e subrotinas específicos, né? Podem ser armazenados em funções ou blocos criados pelo programador e utilizados mais de uma vez na atual aplicação ou posteriormente em outros programas. Então, você pode ter lá blocos de funções, blocos até customizados, né, nesse programa, e você quer reaproveitar ele em outro programa, sem problema. Também vai ser possível, né, você depois pegar aquela função, aquele bloco de função que você criou, que você customizou, e claro, ele fica disponível para você usar em outros programas também, não precisa criar ele novamente. A parte de links externos entra o capítulo 5, né, da norma, né? E esse capítulo 5, ó, ele trata especificamente dos formatos de comunicação e das facilidades que o padrão determina como necessários para a compatibilidade com a norma. Então, que nem aqui nós temos um exemplo, né, de um CLP S7200 da Siemens conversando com um inversor WEG. E ele tem um fiozinho aqui. O que é esse fiozinho aqui? Ó? É uma rede Modbus, né, usando o padrão RS485, né, um padrãozinho de comunicação. Então, eu tenho aqui, nesse capítulo de comunicação, nós temos tanto a parte lógica quanto a parte física, né, da comunicação. Então, ela tem que seguir padrões, tanto a parte lógica quanto a física. Vale ressaltar que essas normas possibilitaram que fabricantes de outros tipos de hardware compatibilizassem seus produtos, que é o objetivo acho que principal das normas, é esse aí. Hoje existem fabricantes de soft PLCs que nada mais são do que computadores que podem ser programados para atender a controles lógicos, obedecendo às normas definidas pela IEC. Né? Então, hoje tem muito sistema embarcado, né, que você mesmo monta lá o seu CLP, e tem fabricante que monta esses CLPs, né, com os nossos sistemas embarcados de hoje e obedece às normas. Né? Então, fica fácil depois dele comercializar esse produto aí, né? Claro, se ele seguir a norma IEC. Agora falando, né, então nós tivemos aí uma visão aí de alguns padrões aí das linguagens de comunicação, né, no quesito variáveis, no quesito tipos de variáveis, no quesito dos padrões lá de dados, né, o padrão também os escopos, né, dessas variáveis. Então, demos uma geral aí na parte de linguagem de programação, que tudo isso que nós vimos até agora, claro, isso aí faz parte de cursos realmente focados, né, na programação. Então, é mais uma visão aí para vocês terem um conhecimento bem básico, né, do que é uma linguagem de programação, né, quando a gente coloca ela num padrão. Então, falando agora da primeira linguagem, que é a lista de instrução, é uma linguagem textual, né, então IL, Instruction List. Então, é basicamente a transição do diagrama de relés, que é a linguagem que a gente conhece, né? Essa aqui, diagrama de relés, que é o ladder. Ou seja, a passagem de uma linguagem gráfica para uma de escrita, uma textual. Essa etapa foi importante no início dos CLPs, porque não existia terminal gráfico. Né? Então, no início, os terminais mesmos eram textuais. Então, não tinha como ter uma linguagem gráfica com terminal textual. Né? Antigamente, os terminais de vídeo e os displays dos terminais de programação eram alfanuméricos, né? Aqueles lá monitores de fósforo verde, né? Não sei se vocês lembram, né? Bem antigos. Por isso, o programador precisava projetar o diagrama ladder no papel. E depois ele passava para a lista. Então,
Então, nesse início, né, das linguagens de programação, até em função do nosso sistema não ser gráfico, né, então eu começava desenhando no papel a parte gráfica, né, porque o diagrama de relé sempre existiu, né, diagrama de relé sempre existiu. Mas olha só, o diagrama de relé a gente tinha que fazer lá no papel e depois, para programar o CLP, a gente criava, né, a lista de instruções. E aí tinha um compilador, né? O que o compilador faz? Ele ia pegar, né, o código que você escrevia usando a lista de instruções e ia transformar em linguagem de máquina, que é o que o nosso CLP vai entender, né? Que é o assembler, né? Então, o compilador que faz essa tradução, né, do código-fonte usando lista de instruções para o assembler, né, que é o código de máquina, a linguagem de máquina, que é a linguagem que o nosso processador entende, né, que o processador do CLP entende. Aqui tem uma tabela com várias, né, ações que nós temos, vários operadores, né, dessa linguagem, e eu destaquei aqui uns que vão aparecer no exemplo, tá? Então, o LD é para carregar, né, L de load, né? Então, ele carrega um determinado resultado. O ST, o de store, né, ele armazena. SR é para setar e resetar, né? O END a gente vai utilizar para fazer a operação booleana END. O OR também nós vamos utilizar para fazer lógica OR, né? Mas tem a lógica XOR, tem soma, né? Tem subtração, tem multiplicação, tem divisão, tem comparação, né? Tem maior ou igual, né? Compara igual, compara diferente, compara menor igual, compara menor que, faz um salto, que é o jump, né? Chama uma subritina, retorna da subritina, né? Conclui o valor chamado. Então, tem operadores para as diversas linguagens. No caso da lista de instruções, são esses aí, e nós vamos utilizar mais esses que eu destaquei aqui para representar essa lógica nossa aqui, ó. Né? Então, essa lógica aqui, nós temos duas chaves em paralelo e em série com mais duas em paralelo que vão acionar a bobina, né? A bobina X aqui. Contatos todos NA, né? Então, vamos representar esse circuito, vocês entendem muito bem como funciona, né? Esse comando aqui. Agora, vamos colocar ele na IL. Né? Como é que ele ficaria na IL? Porque depois eu transfiro, né, esse programa para o CLP. E o CLP ele vai ter 4 sensores, né? Eu vou ligar 4 sensores NAs nas entradas dele e vou ligar uma bobina na saída. Aí ele vai trabalhar dessa maneira aqui que está programado. Então, essa aqui é a análise que eu falei para vocês, né? Então, chaves em paralelo é A ou B, né? Até o próprio nome está dizendo e está se referindo à lógica OU, né? Quando eu falo assim, se a chave A ou a B for pressionada, né? Eu tenho passagem de corrente pelo circuito. Então, eu tenho essa ligação que é em paralelo e a porta lógica que representa esse teste lógico aqui é a lógica OU, né? A lógica OU que faz isso aqui. O C ou D também, né? Então, aqui também é uma lógica OU. Mas eu tenho, entre essas duas aqui, né, também, eu tenho uma E aqui, né? Então, aqui eu tenho uma lógica E. Né? Então, é A ou B, E, C ou D. Então, eu tenho essa expressão aqui que vai dar o X, né? Então, já dá até para tirar a expressão booleana aqui do X, né, com essa análise aí. Então, olha só como é que fica, né, o nosso código em linguagem de programação IL, que é Instruction List ou lista de instruções. Então, lembrando, o LD, ele carrega. Né? Aqui nós temos os comentários. Né?
Então, toda linguagem de programação, ela também, eu não coloco só o código dela, eu tenho que ter uma maneira de fazer comentários, senão a linguagem ela fica difícil da gente entender, né? Então, eu tenho que ter comentários explicando linha a linha ou blocos, né, de linhas, aí vai depender do programador. Aqui está linha a linha. Linha a linha eu tenho um comentário do que está acontecendo. Então, para implementar esse comando aqui no nosso CLP, né? Então, a ideia é essa lógica aqui, ela vai passar por um compilador, né? Através da linguagem IL, né? Eu vou transformar essa lógica aqui em IL. Aí o compilador, ele gera o nosso código em linguagem de máquina, que é o nosso código X de executável, né? Ele cria esse nosso código X. E esse código X é o que eu tenho que colocar ele lá no nosso CLP, né? Então, eu tenho que programar o nosso CLP com esse código X aqui. Então, como é que ficaria em linguagem de instruções? Então, eu tenho que armazenar o estado do sensor A, o estado do sensor B, né, através do comando da operador LD, que é de load. Depois é feito o OR entre esses dois. Quando eu escrevo OR B, ele vai pegar o valor do A, o valor do B, aplicar o OR e colocar o resultado no B, né? Então, isso aqui é característica do operando OR. Então, ele pega o que foi armazenado no A, pega o que foi armazenado no B, executa o OR e coloca o resultado no próprio B. E aí, eu tenho que fazer essa parte de baixo aqui. A parte de baixo carrega o estado do C, carrega o estado do D e faz o OR D. O que o OR D faz? O OR entre C e D e coloca o resultado também no D. Então, eu tenho os dois resultados da AND, do OR, né? Tem os dois resultados do OR. Um está no B, um está no D. Aí eu faço um AND B. Aí o AND B, ele faz a lógica booleana AND entre o B e o D. E armazena o resultado no próprio B. E depois nós temos um store, né? O store X, ele vai armazenar o valor de B, né, em X, que vai ser o resultado aqui da minha saída, né? Então, essa seria a linguagem de programação IL, né? Instruction List, para representar esse diagrama aqui de relés, né? Esse diagrama de comando aqui. Então, percebe-se que tal lógica utiliza uma única instrução por linha. Então, eu tenho cada linha uma instrução, o que dificulta a elaboração de grandes programas. Desse modo, faz-se necessário um controle muito eficiente na utilização dos registradores e respectivas interfaces de entrada e saída para não haver falhas durante a confecção do programa. Então, vocês estão vendo que esse tipo de programação agora realmente exige uma pessoa bem especializada na área de programação. Agora, vamos comparar com a linguagem textual também, que se chama ST, ou seja, texto estruturado. Então, é uma linguagem mais elaborada, considerada de alto nível, que usa o princípio de criação de sentenças, que são as funções já, é a expressão booleana, né? No nosso caso, essas sentenças é a expressão booleana, para definir e informar ao CLP qual lógica necessária em determinado ponto. Como possibilita a utilização de mais de uma instrução por linha, agiliza e facilita a tarefa dos programadores em projetos mais complexos. Então, agora, com a linguagem ST, eu coloco a minha expressão booleana, né? E ela fica mais fácil da gente trabalhar. Com
estrutura similar ó, de linguagem de programação de alto nível, como o C++, o Pascal, então ela permite o uso de comandos específicos para definição de laços de controle. Então, eu posso agora, com essa linguagem de programação, criar funções ou operações lógicas que devem ser executadas até que determinado evento ocorra ou que determinada contagem seja atingida. Então, eu posso agora entrar com as estruturas de linguagem de programação de alto nível que tem até hoje, né? Então, hoje em dia, nas linguagens de alto nível, nós usamos o while, do while, como é que está aqui, né? O for seria o repeat until, né? Então, hoje em dia, em vez do repeat until, a gente usa muito o for, né? Mas também pode ser utilizado aqui o repeat until, mas é a estrutura de for, essas aí. Possibilita a utilização de instruções condicionais. Então, eu quero fazer teste de condição, ou seja, o botão foi pressionado, é uma condição, é uma pergunta que você está fazendo, né? Aí a gente usa o if, then, else para isso, né? Então, é teste de entrada que eu posso fazer. Ah, o botão foi pressionado mesmo? Tal. O case também, né, é usado para essas condições, né, que são estruturas condicionais. E também ela é mais rica a nível de instruções, né, na parte matemática, né? Então, equações trigonométricas já tem função pronta, né? Tipo função seno, raiz quadrada. Então, ela já veio preparada, né, com uma estrutura de linguagem menos de alto nível, mas, claro, focando a utilização do CLP. Ah, mas CLP eu preciso usar equação trigonométrica e tal? Pessoal, a maioria hoje dos programas, você trabalha com sinais de sensores que eles não são linearizados, vocês precisam linearizar, então vocês usam muita equação. Na verdade, as linguagens de programação ladder hoje possuem blocos específicos para isso, né? Então, você também não se preocupa muito na matemática, tipo um sensor que ele trabalha com limites máximos e mínimos, tipo, esse sensor, quando ele der 2 volts, eu tenho 0 de tensão. Quando eu tiver 5 volts, eu tenho 220 de tensão. Então, você precisa limitar, né, esse 2 e 5 entre 0 e 220. Então, já tem blocos matemáticos que fazem isso para vocês automaticamente hoje, né? Agora, na linguagem ST, você precisaria montar essa função que vai limitar, né, esses valores aí, né, como exemplo aí que eu estou passando aí para vocês. Mesmo sendo uma linguagem mais fácil de ser compreendida e escrita, ainda demanda mão de obra especializada para a confecção e manutenção de programas. Então, olha só como é que funciona usando a linguagem ST, texto estruturado, aquele mesmo comando, ó. Então, eu estou com o mesmo comando aqui, eu escrevo ele nessa linha aqui, ó. Então, essa linha é o que eu vou escrever lá no meu código-fonte, usando o ST, que vai ser x dois pontos igual a or b and c or d. Aí tem os parênteses, né, para a gente executar as operações matemáticas. Primeiro ele vai fazer o OR entre A e B, depois o OR entre C e D. O resultado desses dois AND, né? É a estrutura, né, que vocês usariam também para fazer conta, né, quando colocam parênteses. Ou seja, x é o resultado da operação booleana AND de dois resultados distintos OR, né, dois ORs distintos, que é entre A e B e entre C e D. Então, ó, fica muito mais fácil de trabalhar. Na verdade, é a nossa EB, né? O que é EB? Expressão booleana, né? Então, até as aulas atuais, vocês estão aprendendo, né, nos projetos, a tirar esse resultado aí. Vocês estão vendo que essa expressão booleana, ela vai ser utilizada aí nos nossos projetos aí. Temos o FBD, Diagrama de Blocos Funcionais. Então, ele é utilizado na programação de CLPs, porém, agora a gente já trabalha naquela parte gráfica, né?
Então, é uma programação mais gráfica, né? Então, ela saiu daquele modo textual, né? Então, é a interligação de blocos, né? Baseada nessa interligação dos blocos funcionais, previamente disponibilizados pelos fabricantes, ou que permite ao próprio programador construir blocos, né? Então, eu quero construir um bloco que controla um motor. Você constrói e depois você pode reutilizar esse bloco. As entradas e saídas são conectadas a esses blocos, criando malha de interconexões que possibilita a obtenção dos mesmos resultados de outras lógicas de programação. Como vantagem, reutilização dos blocos, né? Dentro desse programa, você reutiliza quantas vezes quiser esse bloco. Suponha que um projeto use vários motores, todos com o mesmo princípio de funcionamento. Conforme lógica pré-definida de acionamento de um motor em partida direta. Uma vez construído o bloco de partida do motor, ele poderá ser utilizado várias vezes no programa, adotando entradas e saídas, claro, distintas, senão todos os blocos, acionou um, vai acionar todos ao mesmo tempo, né? Mas a lógica de controle vai ser a mesma em todos. Então, aqui nós temos um diagrama de um comando de um motor, né? Um comando direto dele. Né? Então, você vai pressionar aqui o botão liga, que é o 2. Né? 1 é circuito de proteção. O 3 é o desliga. O 4 é o contato selo dele, né? Para você fechar aqui o circuito dele. O 4 asterisco, tá? É o selo. Porque tem aqui o mesmo 4 aqui, que é o contator, né? A bobina dele. Tá? O 4 asterisco é o selo dele, né? O contato auxiliar dele. E a fase e o neutro. Então, esse é um circuitinho que vocês entendem também, facilmente, que ele vai fazer o comando direto de um motor. Como é que a gente representaria ele em FBD? Né? Então, eu preciso montar um bloco e nesse bloco eu monto as lógicas de comando, que nem o NF, né, que é a emergência, que vai ser esse 1 aqui, é uma lógica AND. Porque se eu colocar 0 em alguma dessas AND aqui, ele zera a saída. Né? Qualquer 0 aqui na AND, né, ele vai zerar a minha saída. Então, aqui seria, né, a parte de controle aqui no caso de emergência e no caso de desligar o motor também, né? Que é o pino 3, ó. Então, vocês estão observando que nessa AND aqui nós temos o 1 e o 3, que é o circuito de proteção e o desliga. E nós temos o NA do motor, né? O NA do motor, que é aqui o 2, ó. Né? Então, se eu colocar nível alto nessa hora, eu vou ter nível alto aqui na saída, que vai selar a minha end aqui, né? Então, eu vou manter nível alto aqui na minha saída 4 até que eu tenha, né, alguma condição, no caso aqui, emergência, que seria a parte de proteção 1, ou desliga motor, que é a parte do 3 aqui, né? O botão mesmo de desliga. Então, esse aqui seria um bloco para controlar o nosso motor. E aí a gente pode utilizar esse mesmo bloco, você projetou o bloco, deu trabalho? Deu um pouquinho de trabalho, mas agora para controlar outros motores, né? E no caso, motor A, motor B, motor C. Então, para controlar agora outros motores, você só vai replicando os blocos e, claro, mudar as entradas aqui, né? Então, vai ter entrada para o motor A, para o motor B, para o motor C, quanto a chave 1. Quanto ao botão 1 também, tem para o A, para o B e para o C. Quanto ao botão de desligar o motor, tem também para o A, para o B e para o C. Né? Então, tem tudo isso aí. Tem que separar só esses endereços, né, de entrada desses blocos aí. Então, aqui eu posso ter um bloco que também foi criado pelo programador, né? Então, esse aqui é um bloco de contador, né? O counter. Né? Então, esse bloco aqui, na verdade, é um bloco que
alguns fabricantes eles já disponibilizam, né? Então é um bloco que vai executar contagem de eventos e ele já vem com vários sinais aqui que você usa, né? Nesse bloquinho de contador aqui de entrada, input, e vários sinais que você pode utilizar para saída, output. Né? Então, esse bloco aqui já é um bloco determinado aí pelo fabricante ou até criado também pelo programador, onde você tem aqui vários parâmetros de entrada e vários parâmetros de saída com o objetivo de executar contagem de eventos. Né? Então, ele está executando aqui contagem de eventos, esse bloco, e a ideia é depois você aproveitar esse bloco em outros projetos ou até no mesmo projeto. E o SFC, Sequenciamento Gráfico de Funções, que é o nosso Graph7. Né? Então, o Graph7, ou Sequenciamento Gráfico de Funções, também é uma linguagem gráfica de programação muito poderosa. Né? Eu falei que ela é muito utilizada lá em engenharia de produção. Né? Proporciona uma representação das sequências do processo, controlado na forma de um diagrama. Ele também se assemelha a fluxograma, hein, pessoal? Porque o fluxograma ele é também o espelho do nosso programa, do nosso código. Então, o fluxograma ele tem a característica de ser uma sequência que vai dar solução para um determinado projeto, entendido por todos os programadores. Por quê? O fluxograma todo programador entende. Agora, o programador de ladder vai pegar aquele fluxograma e vai montar a solução dada pelo fluxograma usando a linguagem ladder. O programador de Pascal vai usar o mesmo fluxograma, só que ele vai montar o código-fonte dele baseado na linguagem que ele aprendeu em Pascal. Né? O programador de linguagem C usa também o mesmo fluxograma, porém focado na linguagem C, que é o que ele aprendeu. Então, o SFC ele é utilizado para dividir um problema de controle, permitindo uma visão geral do processo e facilitando o diagnóstico. Outra vantagem é o suporte para sequências alternativas e paralelas, tornando possível que subrotinas que servem ao interesse do processo controlado sejam executadas de maneira paralela, sem a necessidade de parada da lógica principal de controle. Né? Então, você tem a lógica principal de controle, você criou uma subrotina, ele vai sair daquela lógica principal, vai executar a sua subrotina, enquanto ele está lá no bloco principal trabalhando. Depois que terminar a subrotina, ele envia, né, o que deu de resultado essa subrotina aí para o bloco principal de controle. Em resumo, o SFC vai além de uma programação gráfica usada em CLPs. É uma forma de estruturar a lógica e a sequência de eventos desejados em um processo a ser automatizado. Então, aqui nós temos um exemplo, né, do Graph7 ou SFC. Então, o passo 1 é encher o tanque. Aí ele fica esperando essa perguntinha aqui, ó. Tanque cheio? Se o tanque encheu, ele vai para a transição, né? Então, é proceder com a mistura. Aí ele começa a encher um outro tanque aqui, ó. Encher não, esvaziar o mesmo tanque, né? Esvaziar o tanque, aí ele fica perguntando, o tanque esvaziou? Enquanto não esvaziou, ele para aqui. Quando esvaziar, ele vai para a transição. A transição é a limpeza desse reservatório. E aí, o passo 3 é espera o início do ciclo, né? Por isso que eu tenho esse retorno aqui, né? Esse laço aqui que vai retornar e, claro, ele fica esperando a solicitação. Então, é uma sequência lógica que é feita para processo, né? E ele é muito usado para você ter como resultado de soluções de processos, de problemas que você pode ter de sequenciamento, né, nos nossos projetos. E dá para virar e com essa linguagem aí, o compilador vai transformar todo esse
diagrama aqui em código X, né? Que o código X, que é aquele código em linguagem de máquina, o código X que vai ir para o nosso CLP, né? Então, um código X que vai ser transferido para o nosso CLP. Temos 2 vídeos aqui que aborda também a estrutura e funcionamento do CLP, que foi um assunto até da aula passada, né? São vídeos do próprio Centro Paula Souza. E temos um que fala exatamente desse assunto que eu abordei hoje, hein, pessoal? Até tem figuras aí bem parecidas ou iguais, né? Com esse material que eu passei hoje, porque o Centro Paula Souza usa também as apostilas, né? Que nós temos do Centro Paula Souza, então até as figuras serão parecidas com as que estão aqui nesse material aí, abordados, claro, por com outro professor também do Centro Paula Souza. Então fica a dica aí desses 2 vídeos aqui para vocês assistirem também.